Olá, tudo bem contigo? Eu sou o professor Augusto Melo, sou professor de Física e vamos estudar agora um pouco sobre ondulatória. Nossa primeira questão diz: o Bluetooth é um protocolo padrão de comunicação primariamente projetado para baixo consumo de energia com baixo alcance, dependendo da potência, 1 metro, 10 metros, 100 metros. Ele é baseado em microchips transmissores de baixo custo em cada dispositivo. A faixa de frequência ocupada pelo Bluetooth é de 2.400 MHz a 2.478 MHz, dividido em 79 frequências com bandas de 1 MHz. Considerando a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, o maior comprimento de onda para o Bluetooth é de alternativa A, 0,125 metros, alternativa B, 0,40 metros, alternativa C, 3 metros, alternativa D, 8 metros e alternativa E, 300 metros. Veja bem, nós queremos um maior comprimento de onda. Se a velocidade de uma onda é comprimento de onda vezes a frequência é V sobre lambda. Se eu quero maior comprimento de onda, eu vou utilizar menor frequência. Então, nós vamos utilizar a frequência de 2.400 MHz. Não esquece, porém, que o prefixo mega ele é 10 a sexta. Então, se V é lambda F e F é V sobre lambda, F vai ser a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava, por 2.400 mega. Mega, o nosso 10 a sexta, que nós estamos colocando aqui. Note que 2 zerinhos eu posso trazer para o expoente, fica 10 oitava. 10 oitava com 10 a oitava, a gente pode simplesmente simplificar. E aí eu vou ter 3 sobre 24, que é 1 oitavo, 0,125 Hz. 0,125 Hz, nós temos como alternativa correta a letra A. Vamos a mais uma questão? A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro de radiação eletromagnética, com comprimentos de onda entre 380 nanômetros e 760 nanômetros. É notável que os vegetais também reagem à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato da energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais orgânicos. A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro de luz visível. Nós temos aqui o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência F é dada por energia igual a HF, H seria a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34, F é a frequência que a gente quer, e que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e ainda que o nanômetro é 10 a menos 9, a cor cujos fótons carregam a quantidade de energia correspondente a 3,96 vezes 10 a menos 19 joules é alternativa A, azul, alternativa B, verde, alternativa C, amarela, alternativa B, laranja e alternativa E, vermelha. Nós queremos a cor característica, então a gente quer identificar essa cor através do comprimento de onda. Se velocidade é comprimento de onda vezes frequência, a nossa frequência aqui seria C sobre lambda. Bom, aí eu posso te dizer que a energia é HF, onde o F é o C sobre lambda, velocidade da luz pelo comprimento de onda. Desse modo, o comprimento de onda é constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre a energia. Substituindo os dados, constante de Planck 6,6 vezes 10 a menos 34, velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 a oitava, e a energia 3,96 vezes 10 a menos 19. Isso nos dá 5 vezes 10 a menos 7 metros.
Mas perceba que o nanômetro é 10 a menos 9. Então vamos organizar isso aqui. Eu vou acrescentar 2 zeros aqui e aumentar 2 casas no expoente. Então nós temos 500 nanômetros. 500 nanômetros está entre 495 e 570. Portanto, resposta correta, letra B, luz verde. Próxima questão. O ultrassom possui frequência acima do limite audível para o ser humano, ou seja, acima de 20.000 Hz, podendo alcançar vários gigahertz. Pesquisadores em um submarino estão utilizando ultrassom para detectar a localização de um antigo navio preso em uma geleira no Polo Sul. As ondas ultrassônicas propagam-se primeiramente no mar, onde se encontra o gerador de ultrassom, e seguem em direção à geleira. Sabemos que o ultrassom usado pelos pesquisadores tem velocidade de 1.440 metros por segundo na água e de 3.840 metros por segundo no gelo, com comprimento na onda de água, de 36 milímetros. Podemos afirmar que o comprimento de onda quando se propaga na geleira em milímetros é de alternativa A, 96, alternativa B, 36, alternativa C, 192, alternativa D, 144 e alternativa E, 14,4. Vejamos, a equação geral eu tenho que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Porém, na refração, na passagem da água para o gelo, a frequência vai ficar constante. Então, frequência é V sobre lambda. Como a gente tem a frequência constante, V sobre lambda na água vai ser V sobre lambda no gelo. Na água, nós temos 1.440 metros por segundo, com um comprimento de onda de 36 milímetros. A velocidade no gelo, 3.840, e nós queremos saber esse comprimento de onda. Ele vai ser, portanto, de 96 milímetros, alternativa A. Mais uma questão? Em 2019, foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro obtido pelo uso de vários radiotelescópios. Também, recentemente, uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas provenientes de objetos celestes distantes na frequência de rádio de 1,5 GHz, e que um telescópio de infravermelho detecta ondas eletromagnéticas originadas em corpos do sistema solar na frequência de 30 terahertz. Qual é a razão entre os correspondentes comprimentos de onda do vácuo da onda de rádio e do infravermelho? Alternativa A, 5 vezes 10 a menos 5. Alternativa B, 6,7 vezes 10 a menos 5. Alternativa C, 2 vezes 10 a quarta. E alternativa D, 6 vezes 10 a 12. Vejamos. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Mas como eu tenho ondas eletromagnéticas, elas vão apresentar a mesma velocidade no vácuo. Assim, lambda F para a onda de rádio vai ser lambda F para o infravermelho. Desse modo, lambda do rádio sobre lambda do infravermelho vai ser frequência do infravermelho sobre frequência do rádio. Minha frequência do infravermelho é 30 tera 10 a 12, 30 terahertz. E do rádio, 1,5 giga, que é 10 a 9. Fazendo os devidos cálculos, 2 vezes 10 a quarta, nós temos como resposta correta a alternativa C. Uma quinta questão. A transmissão de dados de telefonia celular por meio de ondas eletromagnéticas está sujeita a perdas que aumentam com a distância D entre antena transmissora e antena receptora. Uma aproximação frequentemente usada para expressar a perda L em decibéis do sinal em função do espaço do obstáculo é dada pela expressão L, que seria a perda em decibéis, vai ser 20 logaritmo na base 10 de 4πd sobre lambda, em que lambda é o comprimento da onda do sinal. O gráfico a seguir mostra L em decibéis versus a distância D em metros para um determinado comprimento de onda. Com base no gráfico,
A frequência do sinal é aproximadamente. Vamos lá, nota que à medida que eu vou aumentando a distância, esse gráfico vai aumentando a curvatura, aumentando as perdas. Eu mantenho aqui uma distância aproximadamente constante, eu consigo manter aqui o L aproximadamente constante até esse primeiro intervalo aqui, porém esse primeiro intervalo aqui de 35 eu não consigo ver a distância com clareza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar o gráfico para achar o primeiro ponto em que eu consigo ler com clareza e eu ainda não estou tendo uma perda muito acentuada. Observe que se eu fizer a leitura em 40 decibéis, eu consigo ver com clareza que a distância é 1 metro. A partir daqui, a perda já começa a intensificar. Então, aqui a perda ainda está pequenininha. Então, por isso que eu peguei um ponto em que eu tenho o sinal aproximadamente constante, sem muita variação com a distância. Se L é 20 log de 10 de 4 πd sobre lambda, o L que nós escolhemos foi de 40. Podia ter sido outro valor? Podia, inferior, porque a ideia é enquanto eu tenho um sistema mais ou menos constante. Aí, 4, o π, ele pede para a gente usar o valor de 3, e a distância que nós escolhemos foi 1 metro. Muito bem, 40 por 20 dá 2, e aí eu vou te dizer que 10 elevado a 2 vai ser 12 sobre lambda. Desse modo, o meu lambda vai ser 12 dividido por 100, 0,2 metros. Eu já tenho lambda e eu já tenho a velocidade da onda eletromagnética. Então, vou usar aqui V lambda F. 3 vezes 10 oitava vai ser 0,12 F. Nós vamos achar que esse F vai ser 0,25 vezes 10 a 10. Vamos mexer aqui a vírgula um pouquinho. Então, se eu mexo a vírgula para a direita, eu vou diminuir no expoente. Eu gosto de fazer aqui uma analogia chamando de regra do Didi. Direita diminui. Então, 2,5 vezes 10 a 9. 10 a 9 é o prefixo giga. Nós temos, então, como resposta correta a alternativa A. Vamos a mais uma questão? Uma corda homogênea de massa não desprezível e comprimento L é pendurada no teto, sendo mantida na vertical, sustentando apenas o seu próprio peso. Se uma perturbação é feita na sua extremidade inferior, o tempo que leva essa perturbação se propague até a extremidade superior vale. Alternativa A, raiz de L sobre 2G. Alternativa B, 2L sobre G. Alternativa C, 2 raiz de L sobre G. Alternativa D, 7L sobre G. E a alternativa E, raiz cúbica de L sobre G. Aliás, raiz cúbica não, gente, perdoe-me. 3 raiz de L sobre G. Li de forma equivocada a opção. Muito bem, vamos usar a relação de Taylor. Velocidade é a força de tração pela densidade linear, onde a densidade linear é a massa sobre o comprimento. Se a corda está pendurada no teto, a força de tração vai ser o próprio peso. Porém, eu vou considerar que esse pulso já tenha percorrido uma distância x. Então, agora eu não estou com a tração da corda inteira. Eu estou apenas com a tração desse trechinho x. Ora, se o peso da corda inteira está proporcional a L, o peso de x está proporcional a quem? A x sobre L. Então, o que é que nós vamos considerar aqui? Quem é velocidade? Raiz da força de tração, que é o peso, mg, proporcional ao meu trechinho x, então x sobre L, pela densidade linear, massa sobre o comprimento. Dessa forma, eu vou achar que a velocidade é raiz de quem? Raiz de gx. Se eu pensar na corda inteira, o meu x é o próprio L. Então, eu posso pensar em termos de substituir o x quando a corda até a extremidade superior, quando eu chegar na extremidade superior, já voltou com L inteiro. Muito bem. Aí, o que é que eu vou ter? Essa relação aqui está proporcional a ondas, no caso de ondas na água, né, que é raiz de GH, onde o H aqui, a altura, no caso, é o meu x.
Mas eu sei pela equação de Torricelli que velocidade final é velocidade inicial, tudo isso ao quadrado, mais 2A ΔS. A minha velocidade deu raiz de Gx. Quando a corda chega lá em cima, o x é o próprio tamanho da corda, isso ao quadrado. Eu começo do repouso, assim que eu faço o pulso, e ele vai aumentando com uma certa aceleração até percorrer o tamanho da corda inteira. L com L eu vou simplificar, a aceleração vale metade da gravidade. Mas a função da velocidade me diz que v é v0 mais at. A velocidade é raiz de Gx, onde o x é o próprio L, a velocidade inicial é zero e minha aceleração metade da gravidade. Desse modo, eu vou te dizer que o tempo vai ser 2 raiz de GL sobre G. Mas vamos pegar esse G aqui e colocar para dentro da raiz. Então eu vou ter 2 raiz de L sobre G, alternativa C. Um abraço, bons estudos e até um próximo encontro.